sou membro do Diretório Nacional do PT. Desde 2005 até 2010 eu assumi a Secretaria de Relações Internacionais do partido e de 2010 para cá eu continuo atuando na área internacional, mas cuidando só da Secretaria Executiva do Foro de São Paulo. Eu caí por acaso nessa área, eu profissionalmente sou gráfico, depois eu fiz História, fiz curso, fiz mestrado, fiz doutorado, e a minha área de atuação no partido era de comunicação e de formação política. Eu caí na área internacional por circunstâncias e acabei acompanhando essa área já há mais de 7 anos, já há 8 anos. Nosso temário aqui é um diálogo com os partidos do Foro, né? Eu tenho também que fazer a explicação formal. O Foro tem aqui no Brasil, ele é integrado por 7 partidos, né? Pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Comunista do Brasil, o PT e o PCdoB, nós integramos um chamado Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo, uma espécie de uma executiva, mas também fazem parte do Foro de São Paulo, aqui no Brasil, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista, o PPL, Partido Pátria Livre, os 3, mais os 2 que estamos aqui, somos partidos da base do governo, mas também integram o Foro de São Paulo o PPS, Partido Popular Socialista, e o Partido Comunista Brasileiro, que com opiniões absolutamente opostas fazem oposição ao governo. Portanto, o Foro de São Paulo não é braço, nem é apoiador do governo Dilma, como não foi do governo Lula. Tem posições diferentes entre nós sobre o governo, ainda que predomine uma posição de apoio, como vocês devem imaginar. O que eu vou falar aqui é o ponto de vista do PT e em algumas questões do meu ponto de vista pessoal. Aqueles que tiverem interesse em conhecer com mais detalhe a política de relações internacionais do PT, para não cansar ninguém, eu distribuí para quem estava aqui na hora pouco antes de começar, esse livreto que é publicado pelo PT, se chama Notas sobre a Política Internacional do Partido dos Trabalhadores. Ele está disponível para download na internet, e no final aí da atividade, quem tiver interesse em conseguir pode falar comigo. Eu vou falar um pouco da política de relações internacionais do PT, falar um pouco da política externa do governo brasileiro, como é que a gente vê, e depois vou fazer uma observação final sobre esse tema aí dos partidos políticos. A política de relações internacionais do PT tem 3 dimensões que eu queria enfatizar. Primeiro, pluralidade ideológica. Nós não temos relações apenas com partidos socialistas ou apenas com partidos de esquerda. Nós temos um leque de relações políticas e ideológicas muito amplo. Segundo, uma ênfase latino-americana. A nossa prioridade é a relação com os partidos políticos na América Latina e Caribe. E terceiro, uma preocupação desde os anos 80 de estimular outras dimensões das relações internacionais que estão além dos governos e dos partidos. Por exemplo, nós ajudamos direta e indiretamente a realização do Fórum Social Mundial. É um tipo de relação internacional que está muito além dos partidos e muito além dos governos. E é uma dimensão fundamental porque faz as relações internacionais serem assunto de outros segmentos da população que não estão diretamente vinculados ao aparato de Estado. Quais são os desafios que essa política de relações internacionais tem hoje, né? Pegando especificamente o PT? Tem 3 grandes desafios. O primeiro é o debate sobre a estratégia nossa, né? Nós, os militantes que têm 45, 50 anos, mais, aqui na América Latina, aprendemos a fazer política com alguns paradigmas, tá certo? A Rússia, a China, Cuba. E o que nós estamos vivendo hoje na América Latina corresponde a outro processo histórico, um processo histórico que lembra aquilo que ocorreu na experiência chilena do governo de Salvador Allende de 1970 a 1973. É outro paradigma de processo de transformação social. Um segundo desafio é o debate sobre a integração continental, que é uma coisa muito fácil de falar, de defender e muito difícil de concretizar. E um terceiro desafio é o debate político, que está em curso desde 98, em que uma parte da direita, em toda a América Latina e no mundo, tá certo? Desde a secretária de Estado, a Condoleezza Rice, na época do governo Bush, até aquela revista Veja, ou não Veja, certo? Não Veja. Dizem que não é uma revista, o moderador está se intrometendo pela... Mas tudo bem, cara me acusa, mas voltando,
Qual é o debate que eles insistem? É que existe na América Latina duas esquerdas. Tem a esquerda radical, carnívora, e tem a esquerda moderada, vegetariana. A gente tem enfrentado esse debate dizendo que isso não é verdade. Primeiro porque, óbvio, esse tipo de divisão ajuda a direita. Porque você tem duas esquerdas, uma tem que brigar com a outra, tá certo? Então, dividir para imperar. O segundo motivo pelo qual a gente tem enfrentado essa avaliação é que ela é errada do ponto de vista teórico. Não existem duas esquerdas na América Latina, existem muitas esquerdas na América Latina, existem muitos processos diversificados e todos, apesar de muito diferentes, correspondem a um movimento histórico. Então não dá para trabalhar com esse tipo de visão reducionista. E politicamente também é errado, porque nós não sobreviveríamos como esquerda na América Latina sem nos apoiar uns aos outros. Não apesar das nossas diferenças, mas por causa delas. Porque se a gente fosse igual, a gente não teria conseguido ter sucesso em países tão diferentes. Se a gente fosse uniforme, homogêneo, a gente não teria tido sucesso em países tão diferentes. A gente tem que ser diferente para poder triunfar em realidades diferentes. Qual é a avaliação que, no âmbito especificamente do PT, se faz sobre a política externa do Brasil? Aqueles que tiveram aqui no início, para quem eu pude passar o livreto, tem um artigo específico sobre isso, sobre a política externa do Brasil, do ponto de vista da Secretaria de Relações Internacionais do PT. Primeiro, vale a pena dizer que não é uma política externa petista. Quer dizer, o Marco Aurélio Garcia, o Samuel Pinheiro Guimarães e o Celso Amorim, que eu citei ontem como sendo os três principais intelectuais orgânicos nessa política externa, os três são filiados ao PT. O Marco Aurélio desde o início, o Samuel e o Celso há pouco tempo. Mas não é uma política externa petista. Na verdade, é o encontro entre uma tradição que já existia numa parte do Itamaraty com uma tradição da esquerda brasileira, que não é só petista. É o encontro entre duas tradições. Nós, evidentemente, a gente apoia globalmente essa política, embora haja questões muito polêmicas no interior do PT. Ou seja, existem aspectos dessa política, cito, a presença brasileira no Haiti, cito, a recusa a reconhecer as demandas da Frente Polisário em relação à República Saharaui, na África, ou a postura do governo brasileiro nas negociações da Organização Mundial do Comércio. São temas que dentro do PT sempre produziram muita polêmica. Então, quando eu falo que tem um apoio global, não quer dizer que tem um apoio total, né? E a gente reconhece que essa política externa é, por definição, uma política externa contraditória. Quer dizer, o Brasil é uma potência média que atua num ambiente latino-americano e mundial nessa situação de conflitividade que já foi analisada ontem, hoje, anteontem, não vou aqui repetir. A política externa desenvolvida desde 2003 tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão que é expressar os interesses de quem é dominante nesse país, ainda do ponto de vista econômico e social. Então a gente vai ver a política externa brasileira, especialmente na área comercial, expressando os interesses de segmentos empresariais, mas ela tem uma outra dimensão, que é a dimensão que corresponde ao compromisso democrático, popular de esquerda, dos partidos que são hegemônicos no governo. Então é uma política externa contraditória. E isso tão contraditória quanto o próprio governo de que ela é expressão. Quer dizer, o governo Dilma como o governo Lula não são governos de esquerda. São governos de coalizão de força. Tem partidos de esquerda, partidos de centro e partidos de direita que fazem. E esse caráter contraditório também está presente na política externa, ainda que a política externa seja a melhor dimensão, olhando de conjunto ao longo de todos esses anos, é talvez o ponto em que os partidos de esquerda mais se reconhecem no governo, é a política externa do governo. E há um balanço, como eu falei, globalmente positivo de conjunto, mas sem que, não tomem isso como uma resolução oficial, nem como uma opinião pessoal, para ficar mais fácil também como minha opinião pessoal, mas que certamente expressa o ponto de vista de um amplo setor do partido. Existe uma insatisfação muito grande com a inflexão que ocorreu na política externa nesses últimos 2-3 anos. Ou seja, há uma avaliação de que a gestão patriota faz uma inflexão na política externa que não corresponde às melhores tradições dessa política. E isso, eu insisto, já falei isso ontem e repito aqui, não é um problema de psicologia, ainda que a psicologia reforce os problemas políticos. É que, na verdade, nesse período houve, durante um determinado momento, um momento BRICS, né?
Brasil potência atuando sozinho, descolando da visão correta e que foi predominante durante a maior parte do tempo, de Brasil expressão da América Latina e Caribe. Segundo, uma política de muita tolerância frente ao intolerável, né? Isso eu falo publicamente, já falei várias coisas. O Celso Amorim tinha uma imensa qualidade, ele não tinha medo dos gringos. O patriota tem um grande defeito, ele gosta dos Estados Unidos. Não quer dizer que ele se submete aos Estados Unidos, quero deixar isso bem claro. Eu não estou falando que ele defende a política dos Estados Unidos ou que ele é subalterno, nada disso. Eu estou falando uma coisa que é ao mesmo tempo melhor e pior. Ele gosta e ele fala isso publicamente, tá certo? E em terceiro lugar, uma postura um pouco burocrática no trato de uma área que é política. A política externa é a expressão máxima da política e, portanto, ela tem que... A ação de quem é o cabeça da diplomacia brasileira tem que ter uma fortíssima dimensão política, e isso se perdeu. E insisto, não é um problema psicológico. A demora, por exemplo, numa manifestação claríssima e firmíssima do Itamaraty em relação ao ato de pirataria contra o avião do Evo Morales, só não ficou mais grave porque a própria presidenta soltou uma nota logo em seguida, duríssima e boa, com a qual a gente é 100% solidário. Então, para resumir, em amplos setores do PT, uma postura muito crítica em relação a uma inflexão que a gente vê na gestão patriota. E não se trata de uma mudança de linha, não é disso que eu estou falando, mas se trata de uma inflexão que faz perder características importantes daquela política externa do período Celso Amorim. Qual é a postura nossa frente à política externa de conjunto? Para ficar mais didático, eu vou destacar 6 pontos. Quer dizer, como é que o partido atua frente a isso? Primeiro, defender o governo dos ataques da direita. A política externa é muito atacada pela direita. Segundo, evitar que predominem interesses privados e subimperialistas na política externa do governo, que é uma disputa. Já foi falado aqui várias vezes, uma disputa na política externa como uma disputa em geral na condição do governo. Então o PT, como partido de esquerda, tem que trabalhar para evitar que predomine na política externa aquilo que não é, tá certo? Terceiro, estimular uma conduta latino-americana e caribenha na política externa do governo. Quarto, reafirmar uma caracterização imperialista da ação das metrópoles. Óbvio que vou dar um exemplo aqui muito claro, óbvio que o governo brasileiro tem que manter relações tranquilas, normais e cordiais com o governo dos Estados Unidos. E isso inclui, por exemplo, que o Lula receba o ex-presidente, na época, por ambos presidentes Bush, tá certo? Aqui no Brasil. E o PT, junto com os outros partidos de esquerda, movimentos sociais, nesse mesmo dia que o presidente da República corretamente recebe o presidente dos Estados Unidos, fomos à rua denunciar o imperialismo, a agressão, o militarismo, os assassinatos em massa praticados pelo governo Bush. Então, cada qual no seu papel, né? Em quinto lugar, construir uma dimensão popular e cultural internacionalista e integracionista. O governo tem limites para fazer isso. Os partidos e movimentos sociais não têm esse limite. A nós interessa uma integração continental e uma política de relações internacionais que tem uma dimensão claramente internacionalista. E articular a política externa com aquilo que são os objetivos de longo prazo da esquerda, ou seja, os objetivos de construir uma sociedade socialista. A política externa não é socialista, mas a política de relações internacionais de um partido socialista tem essa preocupação. Então, muito resumidamente, a gente apoia globalmente essa política, nós achamos que ela é uma política fundamental e temos essas preocupações que eu listei aqui. Eu quero, para encerrar, reforçar esse convite que o Marigoni já fez para que todos que queiram acompanhar pessoalmente ou pela internet o 19º encontro do Foro de São Paulo façam, vai ser nas cidades de São Paulo. E o último comentário que eu queria fazer, ele vai ser, uma parte inicial dele vai ser em 3 hotéis e a parte final vai ser na quadra dos bancários e na Casa de Portugal, que fica na Liberdade e na Tabatinguera. São locais bem próximos da estação metrô Liberdade e da estação Sé de metrô, para aqueles que conhecem São Paulo. Bom, e um último comentário que eu queria fazer sobre o tema que foi objeto da parte inicial da fala do Alemão.
Eu já falei ontem, repito, eu estou muito otimista com o cenário atual. Acho que essas mobilizações que ocorreram em junho ajudam o governo, ajudam a esquerda, é um chacoalhão bem-vindo. E não me compete fazer autocrítica pelos outros. Então, agora, compete a gente fazer autocrítica pelo PT, né? Do ponto de vista dos partidos, né? O PT foi, não só ele, mas o PT foi, estou falando só do PT, mas o que eu vou falar não é só o PT. O PT foi nos anos 80, buscou ser e conseguiu ser durante muitos momentos o porta-voz da indignação popular com o que estava ali. E o exemplo mais acabado disso foi quando o Lula se referiu aos 300 picaretas que havia no Congresso Nacional. Tá certo? Então, essa coisa rebelde, essa coisa insurrecta, essa coisa plebeia, que era característica do PT nos anos 80 e nos anos 90, foi fundamental para mudar o país. Foi fundamental para eleger o Lula, foi fundamental para reeleger o Lula, foi fundamental para eleger a Dilma e foi fundamental para que a gente possa comemorar avanços sociais e políticos. Agora, a verdade é que nos últimos anos a gente se deixou contaminar pelo modus operandi da política brasileira. Nós perdemos radicalidade do ponto de vista da capacidade crítica e do conteúdo de análise da sociedade brasileira. A gente perdeu capilaridade social e isso fez com que a gente perdesse essa característica, perdesse parte, pelo menos, essa característica muito forte nossa, de ser voz dessa insatisfação e tem motivo para ser insatisfeito. O que me deixa tranquilo? Me deixa tranquilo, isso que já foi dito aqui, eu estava ouvindo hoje o Murilo falar, eu mesmo falei isso ontem. Qual foi a reação da direção do PT, qual foi a reação da Dilma, qual foi a reação do Lula ao processo de manifestação? Saudar e perceber a importância disso. Perceber a importância desse chapalhão. Então, isso que eu estou falando aqui, o Lula escreveu ontem no New York Times, na coluna que ele tem. O PT precisa mudar. Então, nós, quer dizer, ao mesmo tempo, para a gente poder defender a legitimidade dos partidos na sociedade brasileira, os partidos têm que estar à altura de reconhecer que a gente precisa fazer uma mudança. A gente precisa ter uma outra conduta para recuperar uma coisa que a gente não perdeu de todo, mas que nós perdemos em parte, falando especificamente do PT, que é esse enlace com a rebeldia da sociedade brasileira, que tem que ser uma sociedade rebelde. Eu queria terminar com isso, quer dizer, a gente muitas vezes corre o risco, nós que somos, eu nunca fui do governo federal, mas já fui de um governo municipal do PT na cidade de Campinas, eu fui secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu me peguei na seguinte situação, a de justificar. Tá certo? Não, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Sim, tudo isso é verdade. Só que a quantidade de coisa que tem para fazer na sociedade brasileira é imensa e nós não podemos amortecer a reivindicação das pessoas. Porque se a gente amortecer a reivindicação das pessoas, o que vai predominar são os interesses tradicionais, corporativos, empresariais de direita, que vão contaminando, vão ocupando espaço, por inércia vão prevalecendo. Então a gente tem que ter uma postura muito crítica e autocrítica o tempo todo. Eu acho que esse desafio a gente tem, tá certo? No caso específico da política externa, por isso, no caso específico da política externa, eu fiz questão de deixar claro aqui que existe sim uma insatisfação com essa fase mais recente. E acho que essa insatisfação tem que ser dita para que ela possa ser traduzida numa mudança de rumos. É isso, obrigado.